pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um aspecto muito importante da psicopatologia, que é o transtorno borderline. Vocês sabiam que ele se relaciona muito com abusos sofridos na infância e negligência infantil? Vamos entender o que esse transtorno ele ocasiona e por que ele tem essa relação com a infância. Então, se a gente for para o DSM, né, para entender a definição do transtorno borderline, trata-se de um padrão difuso de instabilidade nas relações interpessoais, de autoimagem e afetos e de impulsividade acentuada, surge no início da vida adulta. Então, é uma característica muito marcante. Tenta-se de tudo, né? Uma característica marcante. Tenta-se de tudo para evitar o abandono, seja ele real, então que a pessoa sente que ela realmente vai ser abandonada, ou imaginário. Então, por exemplo, ela se desestabiliza quando termina uma sessão de terapia, né? Porque acabou aquele momento e ela sente aquilo como um abandono. Ela pode ter sensações de raiva ou fúria quando alguém se atrasa, né? Então, esse medo de abandono, ele é muito forte, né? É uma intolerância de ficar só, né? E a necessidade de ter outras pessoas ao seu redor o tempo todo, o que pode levar, né, quando essa pessoa não tem isso, a comportamentos de automutilação e até comportamentos suicidas. Há um padrão de relacionamento instável e ao mesmo tempo muito intenso. Então essa pessoa pode achar que no primeiro encontro ela começa a idealizar a pessoa que ela tá saindo, né? Querendo logo que passem muito tempo juntos, que essa pessoa dê detalhes da vida dela, né? Aspectos que não fazem sentido num primeiro encontro, né? Por exemplo. E aí, dessa idealização, é muito fácil que ela passe por uma desvalorização. Então, que essa pessoa não é suficiente, que ela não está presente o suficiente. Então, da extrema valorização, da idealização, ela passa para essa desvalorização. E outra questão importante, ela só empatiza com o outro, muitas vezes. Por exemplo, ela só dá uma ajuda pensando no retorno afetivo que ela vai ter. Então, ela sempre tá nessa questão da troca, de ter algo de volta do que ela está dando, né? Então, isso é muito marcante também. Ela pode ter sentimentos de desvalorização, um desempenho pior em trabalhos e estudos que são pouco estruturados, então ela precisa de muita estrutura para ela conseguir se dar bem nos estudos, por exemplo, e no trabalho. Pode ter muitos relacionamentos conturbados, ter impulsividade em pelo menos 2 áreas, né, autodestrutivas que eu vou citar aqui. Apostas, gastar dinheiro de forma irresponsável, comer compulsivamente, abuso de substâncias, sexo desprotegido, dirigir de forma imprudente. Então, essa instabilidade, né, e essas questões que vão aí permeando o transtorno. Então, ela pode ter muita também irritabilidade, ansiedade intensa, raiva, pânico e desespero. Outro fator importante são sensações crônicas de vazio. Então, ela tem muita solidão. Tá sempre buscando preencher essa solidão, né? Com prazeres, com comida, às vezes com compulsões, né? E ela também pode sempre se sabotar, né? Em terminar um relacionamento que tá bom, ter uma regressão depois de uma melhora da terapia. Ô, Mainha, você tá aqui, minha gatinha. Então, a terapia melhorou, aí ela regride, né? Então, ela sempre vai se boicotando, né? Perdas de empregos recorrentes, né? Interrupção de estudos e divórcios.
Outro ponto muito importante é que as pessoas às vezes falam: ah, eu tenho esse transtorno de personalidade, então eu não tenho mais nenhum outro transtorno. Pode ser que você tenha, né? Isso é muito comum, aliás, né? No transtorno de personalidade borderline, você pode ter aí um processo depressivo, né? Ou um transtorno bipolar associado, né? Entre outros transtornos, esses são os mais comuns, mas pode ter transtorno de ansiedade de separação, transtornos de usos de substância, transtornos alimentares, TEPT, que é o estresse pós-traumático, e também o TDAH. Então, é muito complexo o diagnóstico, né? Agora, pra gente só fechar, né, essas reflexões. O borderline, muitas vezes, é uma pessoa que vem de um lar muito desestruturado, com ausências paternas, maternas, ou ambas, ciclos de abuso, que pode ser sexual, que pode ser físico, que pode ser psicológico, pode ser todos, enfim, a questão do abuso na infância predispõe muito a pessoa a desenvolver essa patologia. Não que necessariamente ela vá desenvolver, porque ela passou por isso, mas há um histórico muito importante pela questão principalmente do abandono que se nota, né? A questão das sensações de vazio, a questão de como a pessoa tem medo do abandono, é muito forte isso. Então, se você nota que você tem esses sintomas que eu descrevi, busque ajuda psicoterapêutica, tá bom? Cuide de você. Ter um transtorno não é ter um estigma, mas é ter um conhecimento a respeito de você, que você pode se controlar, né, psicologicamente, ter domínio da sua própria vida e não ficar submetido a sintomas e a questões tão delicadas como um transtorno pode ocasionar, tá? Então não pegue isso como uma marca, mas sim como uma estratégia para que você possa viver muito melhor, sabendo, né, se autoconhecendo. Tá bom, pessoal? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e é isso. Um grande beijo.